Pessoal, hoje eu estou recebendo uma doutora pela primeira vez no programa Nossa Casa, doutora Júlia Macedo. Ela é fonoaudióloga. E qual que é o assunto? A voz do profissional, a minha voz, a tua voz, a voz de professor, de cantor. E ela vai falar um pouquinho a respeito deste assunto que eu acho que é bastante interessante para todos nós. Eu estou curiosa. Tudo bem? Na verdade, queria agradecer, né, primeiro o convite da Tamires de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre voz numa semana tão especial, que nessa última terça-feira, dia 16 de abril, se comemorou o Dia Mundial da Voz. Então é uma celebração assim que acontece aí durante todo o mês para a gente relembrar de uma ferramenta tão importante. E falar sobre voz, fala sobre todos esses profissionais como você colocou. Hoje em dia, no mercado de trabalho, a voz envolve tanto professores, vendedores, operadores de telemarketing, profissionais autônomos, cantores, radialistas, vendedores, jornalistas, repórteres. Então a voz acaba sendo um meio de comunicação aí para a grande maioria dos trabalhadores. Então, por que não cuidar dela? Por que não saber mais sobre ela? Aprimorar essa ferramenta que é tão importante. Agora, eu te pergunto, como nós devemos cuidar da nossa voz? Nós que dependemos dela, o nosso trabalho, né, o meu, dos jornalistas e repórteres, professores, nós dependemos da voz para ganhar o din-din. É, isso é verdade. E eu também, né? Porque eu sou fonoaudióloga, mas eu brinco que se eu não tiver voz, acabou tudo. Acabou tudo. Então, existem muitas dicas para cuidar da voz, mas hoje a gente, assim, claro que eu gostaria de salientar que o trabalho individual é o mais importante, porque acaba que cada profissional, enfim, cada paciente tem as suas particularidades, mas tem dicas que servem a todos e que vale a pena repassar. Por exemplo, é muito importante tomar água, porque a água faz uma hidratação indireta nas pregas vocais. Então, se eu não bebo água, na verdade, essa prega vocal não vibra da mesma forma e fica mais propensa à lesão, né? Por exemplo, articular bem as palavras. Quando eu articulo bem as palavras, eu não preciso pôr tanto volume, porque às vezes a gente fala com aquela voz toda trancada, uma articulação trancada, travada, ninguém entende nada daquilo que a gente está dizendo. Agora, já falando de água, para a gente não perder o foco, água gelada ou temperatura? Isso é um grande, assim, dilema, na verdade. Eu sou uma água gelada, dá muita tosse. O que acontece? Isso é uma intolerância muito individual. Tem gente que tem uma intolerância a temperaturas muito extremas, né? Se eu vou pro ar-condicionado, eu já fico rouco. Se esfria, eu já fico com a voz ruim. Então, a gente tem que medir isso muito. Agora, tem gente que não tem intolerância nenhuma. Então, assim, aí não precisa também beber uma água quente, né? Mas assim, em temperatura ambiente ou até um pouco gelada, assim, mistura é o ideal. Até porque a temperatura, a água muito gelada faz uma descarga de muco muito grande. E aí aumenta muito o pigarro. E a gente fica... Ou então tosse, por exemplo, no seu caso. Então o ideal é que seja temperatura ambiente, misturar um pouquinho ali a gelada, nem muito... fria, não exato. gelada. Fria, não gelada, exato. Porque esse negócio de água gelada, aliás, tudo que é muito gelado eu acho que não é legal. Principalmente quem trabalha com a voz. E até porque tem outros fatores também, por exemplo, quem trabalha com a voz não pode ficar com dor de garganta, resfriado, coriza, porque tudo isso atrapalha na ressonância da voz, atrapalha no trato vocal. Então tem outras coisas que vêm associado à temperatura, por exemplo, muito gelada, de outros, por exemplo, de outros alimentos, temperatura do clima, da água. Então é bom, principalmente para quem tem essa intolerância, evitar, né? Já que a gente usa a voz como meio de trabalho. Hein? Falamos do gelado, agora vamos inverter. E o quente? O quente, na verdade, também não é um mito, assim. As pessoas às vezes acham que, por exemplo, eu tomar algo quente vai aquecer a minha voz. Câncer de garganta, como falam. Por exemplo. Na verdade, não tem nada a ver. A temperatura quente não vai modificar em nada, não vai aquecer a minha voz, até porque quando eu ingiro um líquido, ele não passa pelas pregas vocais, ou cordas vocais, popularmente falando, né? Ele passa por uma estrutura atrás da laringe, que se chama faringe, e na verdade ele faz uma hidratação indireta ali na prega vocal, então não passa pela prega vocal. Então não tem prejuízo nenhum, mas também não tem benefício. É mito
mito eu tomar uma temperatura quente. Tem até alguns cantores que brincam, eu vou tomar um conhaque, porque aí eu sinto a voz aquecida, porque é uma bebida quente. Não, isso tudo é mito. Na verdade, isso é... Pra tomar um traguinho. Exatamente, isso é um misto, não aquece a voz, mas também não tem relação nenhuma com câncer, na verdade, né? A temperatura quente, né? Muito gelado, muito quente, pode. Não tem. A única coisa assim, o câncer, na verdade, tem outros fatores, tabagismo, né? Cigarro, associado com outras coisas e tal, mas não tem nada relacionado à temperatura quente. Não. Eu não sei se você já ouviu falar, mas diz que que a maioria, não todos, a maioria dos jornalistas, principalmente no escrito, né, são fumantes. Uhum. Para se manter acordado, então, é o cigarro e o cafezinho, né? Cafezinho preto. Isso procede? Você já ouviu falar? Na verdade, assim, tem muitos profissionais que utilizam, que tem o tabagismo quanto a cafeína para se manter alertas, em estado de alerta. Realmente é um estimulante a cafeína. Só que para quem usa a voz profissionalmente, além dos malefícios que a gente nem vai entrar nesse mérito, porque quem utiliza o cigarro já sabe de tudo isso, mas pensando em voz propriamente dita, o cigarro tem a nicotina, que é muito prejudicial, e a temperatura quente do cigarro, na verdade, a fumaça quente mais a nicotina, enfim, pode sim a longo prazo desencadear um câncer ou outras lesões. E a cafeína, ela é muito prejudicial para a voz no sentido de que quando eu uso, eu também faço uma descarga de pigarro muito grande por estimular essa região. Então, assim, é ideal, eu sempre brinco com os meus cantores, principalmente, que é um público que eu atendo muito, que eu não adianta eu falar não vá usar, não vá tomar, não é isso. Mas, por exemplo, se eu gosto muito de café, evita tomar o café antes de fazer o uso da voz profissionalmente, né? Ou então toma o café, depois toma uns copos de água para ajudar esse pigarro, essa saliva ficar um pouco mais fina e esse pigarro aí não ficar tão aparente nessa voz. Então, sempre fazer um balanceio aí. Mas se eu vou usar a voz, se eu vou falar ali 8 horas, um professor, vou dar aula 8 horas, de manhã e à tarde, não convém eu tomar o café e dar aula. Por quê? Porque, na verdade, eu vou ficar... E cada vez que eu faço o pigarro, é como se eu batesse uma prega vocal contra a outra. E aí, a longo prazo, isso gera uma lesão. Então, é importante pensar nessas coisas se você quer ter, a longo prazo, uma saúde de voz, né? E ser um bom comunicador também. Exatamente. E falando de comunicador, tem aí o Silvio Santos, que é um grande comunicador. Com certeza. Um dos mais antigos, né? Tá quase com 90 anos. E ele tem calo nas cordas vocais, né? Do que vem o calo? Na verdade, o calo... Usar demais a voz? Exatamente. Ele é uma lesão que a gente chama no nosso meio de nódulos de prega vocal. Quando a gente fala nódulo, as pessoas assustam, né? Porque em outras áreas... Exatamente. Mas na otorrinolaringologia, porque isso é um laudo que é o otorrino que faz o diagnóstico, ele feito por um exame, na verdade é um calo mesmo, como se fosse um calo de uso, como eu faço no dedo. Por um uso intensivo ou abusivo da voz, eu formo como se fossem 2 bolinhas, 2 calos nas pregas vocais, na região ali de fonação. Então a voz vai ficando rouca. Por quê? Porque tem uma lesão que fica batendo contra a outra. No caso do nódulo, na sua grande maioria, e talvez 95% dos casos, o tratamento é fonoaudiológico. Então a gente faz uma terapia para reabsorver essa lesão e pronto, né? Mas ela é causada pelo uso intensivo e abusivo de voz. Não tem, assim, uma outra causa. Essa é a causa mais comum. Muitas pessoas falam que o gengibre ajuda na voz. É verdade? Na verdade, hoje, assim, tem muita dessa questão dos estudos com alimentos ligados a tantas coisas em relação à saúde. Na verdade, assim, o gengibre, ele é um anti-inflamatório, né? Assim, um alimento anti-inflamatório que serviria para várias coisas no corpo. Mas eu usar o gengibre e achar que a minha voz vai ficar melhor, não. É como eu chupar uma bala, um house, colocar um spray, fazer um gargarejo. O que acontece? Na hora que eu uso isso, eu tenho aquela sensação imediata de alívio, né? Se eu tô aqui rouco e eu chupar uma bala, na mesma hora eu tenho uma sensação de alívio. Só que, na verdade, ele gera um amortecimento dessa região. Só exato. Região. E aí mascara, na verdade, realmente como está a sua voz. Aí você usa a voz em cima disso. Quando passa o efeito, a voz está muito pior. Então, eu sempre digo assim, rouquidão nunca é normal.
mas ela acontece quando eu uso a voz durante muito tempo ou tenho um uso intensivo da voz. Só que se ela persiste por mais de 7, 10 dias, precisa procurar um profissional para investigar o porquê disso está acontecendo. Muitas vezes é uma lesão e muitas vezes não. Muitas vezes é o uso errado dessa voz, o uso intensivo dessa voz. E aí a gente precisa fazer um programa de condicionamento vocal, reaprender a utilizar a voz para não ficar rouco. Mas eu brinco também que voz, ela é uma coisa muito... eu gosto muito de atender porque ela é uma incógnita também. Porque tem muitos fatores associados. Então, por exemplo, assim, se eu tô com um problema familiar, se eu tô triste no dia, eu sempre brinco, como é que eu ligo pra alguém e sei que aquela pessoa não tá bem? Falo, aconteceu alguma coisa? Você não tá bem, eu nem tô vendo a pessoa. Sim. Então a minha emoção, o meu sentimento afeta na voz. Um quadro de saúde afeta na voz. Você conhece bem a pessoa. Exatamente. Você pela voz. Se eu não dormir bem, afeta na voz. Então, por exemplo, eu não tô com a voz 100% limpa, porque eu passei por um quadro, também fiquei doente alguns dias, então não descansei tanto. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sinto que a minha voz fica mais cansada é se eu não durmo muito bem. Sim. Então, tem muitos fatores que afetam diretamente na voz. Então, assim, precisa investigar isso para poder orientando o paciente, direcionando para que ele tenha uma saúde vocal. Porque você pode falar por muito tempo, mas a voz precisa se manter, porque ela é um músculo. Então, se eu trabalhar, eu vou ter condicionamento e resistência para falar aí a longo prazo. Verdade. Nós também tem outra situação, né, de ficar gritando, porque tem mãe que grita com os filhos o dia inteiro, né, e grita. Isso aí também prejudica. Sim, o grito é um abuso vocal, né, porque da mesma forma quando eu pigarreio, eu bato uma prega vocal contra a outra, quando eu faço um som muito alto, por exemplo, agora que eu faço um apertamento de prega vocal e cada vez que eu bato uma prega vocal contra a outra, eu tô machucando, porque é como se eu batesse, por exemplo, que a minha mão contra a outra. A longo prazo, eu vou gerar uma lesão naquele lugar. Então, eu fazer esse episódio uma ou outra vez, pode ser que não me traga problema, mas se eu faço isso com frequência, a longo prazo, com certeza vai me trazer algum problema vocal. Quem fuma, mas está umas horas sem fumar, ela toma um cafezinho puro, como nós falamos, o pigarro já se manifesta. Por quê? Na verdade, o pigarro, ele vem por vários quadros. Ele pode ser um quadro alérgico, pode ser um acúmulo de secreção, por exemplo, no nariz que desce para a garganta, um acúmulo de secreção na garganta. O calor do café faz com que desce. É a cafeína. Que é a cafeína. Porque a cafeína, a hora que ela faz uma descarga de mucosa, de muco, e aí aí fica essa secreção. Aí você fica assim, para fazer essa secreção descer. É como se eu tivesse uma saliva grossa. Eu tô com a saliva grossa, e aí quando eu vou bebendo água, essa saliva vai ficando mais fina. E aí eu consigo engolir, não tenho essa sensação tão grande do pigarro ou de bolo na garganta, né? E também pode ser por um quadro alérgico, porque já é muito comum rinite, sinusite, né? Eu falo pros otorrinos, quase todos os pacientes que vocês mandam tá com rinite, sinusite, ou então com quadro... Asites. Asites, ou com quadro de refluxo, que também é um quadro muito comum. E aí precisa, na verdade... tratar, né? Procurar um tratamento com o otorrino para que ele possa indicar a medicação ideal, o que fazer nesses casos e tal. Porque tem pessoas que não fumam, mas também tem pigarro. Muitas pessoas. Agora, quando isso acontece, que o pigarro se manifesta, o que nós devemos fazer? Além de procurar um tratamento para descobrir a causa disso, beber água, né? Você pode, eu sempre falo para meus pacientes, em vez de pigarrear, tenta engolir com um pouco mais de força, para deslocar essa secreção, porque o pigarro é porque a secreção fica entre uma prega vocal e outra, aí você fica para tentar fazer ela descer. Então, são essas coisas, mas o ideal é tratar a causa do pigarro, né? Então, ir ao médico para descobrir o que te causa isso. É o refluxo? É o quadro alérgico? O refluxo pode causar isso? Muito, causa muito. É um problema vocal, é uma alteração. O que é que está causando? Para você tratar a causa e resolver realmente o problema. Só que também o refluxo é tanto o adulto quanto o infantil. Tanto adulto quanto infantil. Tanto adulto quanto infantil. Tem muitas crianças que já nascem, né, com refluxo. Sim. Então precisa descobrir para poder tratar isso, né, da melhor forma, porque senão você vai fazer sempre um paliativo, né? Você nunca resolve o problema e vai continuar sempre melhora, volta. Aí fica tomando as coisinhas, daí fica colocando, fica mascarando. Exatamente. O problema, né? Você não atende só adulto, não? Não. Você atende crianças? Atendo de crianças até idosos.
Amém, que bom, né? Porque na verdade tem problema vocal em toda, não só problema de voz, mas problema de fala, de comunicação, da criança até o idoso mesmo. Então é um público muito amplo, né? E cada um tem a sua queixa, uns querem melhorar a voz, uns querem melhorar a fala, eu quero falar melhor, outro eu acho minha voz rouca, eu acho minha voz grave, eu acho minha voz muito aguda, eu acho que eu falo atropelado, eu acho que eu falo rápido demais, devagar demais. Eu sempre brinco, a gente acha que falar é um dom natural, porque a gente nasce falando, mas falar é um treinamento e a gente pode treinar isso. Então isso que é muito bacana, né? E que às vezes as pessoas não sabem disso. Elas acham, eu falo assim, vou morrer falando assim. Não, né? Eu posso treinar isso e melhorar. Com certeza. Agora, a voz padrão. Eu tenho como ter a minha voz padrão? Existe como você ter uma voz, assim, ideal para se comunicar, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Não necessariamente a forma como a gente está falando aqui é a forma que a gente fala depois em casa com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos netos, porque aí a gente já usa uma tonalidade um pouquinho mais fina e tal, mas no trabalho o ideal é que a gente tenha uma voz firme, bem articulada, e mesmo nós mulheres com um padrão de voz um pouco mais grave, porque hoje as pesquisas dizem que um tom de voz um pouco mais grave, ela é mais aceita no sentido de que você tem um poder de convencimento maior, você tem um poder de persuasão maior, as pessoas acham que você é mais inteligente, muitas vezes só pelo seu padrão vocal, o seu tom de voz ser mais grave. Então, no trabalho, no ambiente corporativo, é um tom de voz mais aceito. Então, e que dá para se trabalhar, né? Porque eu sempre digo assim, muitas vezes a minha voz e a minha comunicação não passa aquilo que eu quero passar. Às vezes eu sou de uma forma, mas eu tô passando para as pessoas uma outra coisa. Então, a fala e o que a gente quer passar tem que dizer a mesma coisa. E isso é treino, né? E de habilidades diversas, respiração, articulação, velocidade de fala, ritmo, tom de voz, são muitas coisas que dá para se treinar para que eu possa aprimorar isso. Caneta atravessada no boca, muita gente fala assim, você prende a caneta, né? E fala, né? E você fala, bacana, tristeza. Na verdade... É horrível. Mas isso é bom? Isso é um exercício articulatório, né? Aquilo que eu tô falando pra você, articular bem as palavras. Então, isso dá pra se fazer. Dá pra se fazer. E eu não posso necessariamente ser com a caneta, eu posso fazer até com o próprio dedo, né? Então eu posso pôr os 2 dedos, por exemplo, e contar até 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, lindíssima na câmera, né? E contar até 10, porque aí eu vou ampliando o meu padrão articulatório, né? Posso pôr uma rolha de vinho, posso usar uma rolha, e contar, porque aí eu sobrearticulo. Vou trabalhar a articulação, a boca. Articulação toda. Porque aí quanto mais articulado eu falo, mais claro fica. Claro que também não pode ser exagerado, senão a gente fica parecendo meio fútil. Porque eu fico falando assim, igual aquelas pessoas que falam assim, sabe? E aí a gente tem a impressão de fútil também, ao contrário. Então tem que ser bem articulado, mas não muito articulado também. Tem que ter uma dosagem aí, né? Certo. Mas funciona assim. Funciona, né? Funciona. Como o corpo precisa de exercício, a nossa voz, a nossa boca também precisa de exercício. Precisa de exercício, porque é músculo, né? A respiração é músculo, o diafragma é músculo, a prega vocal é músculo, são 2 dobras de músculo. Em músculo a gente trabalha, né? E ele muda, ele modifica com o passar do tempo. O que acontece com a nossa musculatura do corpo? Ela vai ficando mais flácida, a gente não consegue tonificar e condicionar da mesma forma quando a gente era um pouco mais jovem. A mesma coisa com a voz. É normal esse processo de envelhecimento vocal, esse processo de mudança vocal com a menopausa, ou depois também no período ali da muda vocal que as meninas menstruam. Por quê? Porque na verdade é uma modificação corporal, como também é uma modificação vocal, porque é um músculo que muda também, né? Verdade. Então, assim, precisa treinar, né? Eu acho que uma das pessoas que não mudou muito a voz, assim, já com a idade, é o Cid Moreira, né? Porque o Cid Moreira tá com 80 e poucos anos e mantém, né? Aquela voz grave, mas eu acho né? que ele deve cuidar muito também, com certeza. Uma voz, para ter uma voz limpa daquela forma, né? Com a idade que ele tem. Embora os homens, ao envelhecer, a mulher tem mais modificação vocal. Na muda vocal ali, quando tem a mudança hormonal
com 13, 15 anos, os meninos mudam muito. Aí eles deixam de ter uma voz feminina, que aí começa aquela parte de muda vocal que a voz quebra, né? E aí eles deixam de ter uma voz mais feminina e começam a ter uma voz mais masculina. As meninas não têm tanta mudança vocal nesse período, mas tem também. Agora, quando muda lá na frente, que nós mulheres passamos pela menopausa e os homens passam pela andropausa, os homens não têm muita modificação vocal, mas nós mulheres temos. Então nós temos mais do que os homens lá nos 13 aos 15. Então as mulheres, por calcificação, ossificação das cartilagens, da musculatura, e também por conta da questão hormonal, a gente começa a ter um padrão de voz mais grave, uma fala um pouco mais lenta, por conta da mudança. Então isso vai acontecer. Então, para isso que eu falo assim, tá te incomodando, existe treino para que a gente possa melhorar, para a gente possa minimizar esses riscos e essas mudanças vocais. Eu estava no jantar há pouco tempo, daí nós conversando muito sobre... Eu tinha gravado uma situação aí, tá? Nós estávamos falando de voz. Daí o senhor que estava na mesa, ele falou assim, olha, geralmente ligam lá em casa, eu atendo e a pessoa do outro lado, eu gostaria de falar com o seu José, mas é ele mesmo. Desculpa, que tem uma voz meio afeminada, né? E os homens ficam mesmo, ao envelhecer, alguns com a voz mais aguda e as mulheres com a voz mais grave. Isso acontece. Agora, a pessoa, como ele no caso, o adulto, tem como ainda fazer um tratamento da voz? Tem como sim. Claro que a gente precisa conhecer o paciente, porque às vezes existe uma limitação, às vezes eu não vou chegar onde ele quer chegar. Mas melhorar sempre vai melhorar, porque o padrão comunicativo e de voz também é treino, então sempre vai haver uma mudança. E eu sempre brinco assim, se te incomoda, você precisa procurar um tratamento para que você possa falar melhor, porque a gente procura tratamento para tantas coisas, aprimoramento para tantas coisas e esquece da voz, porque a gente fala o dia inteiro, todo mundo fala, eu vendo usando a minha fala, eu convenço os outros usando a minha fala, eu dou aula usando a minha fala, né? Eu trabalho usando a minha fala. E às vezes ela fica em segundo plano com tantas outras coisas que eu tô preocupada ali, né? A vida profissional é a tua voz. Exatamente. Né? Então, assim, sem voz, como é que a maioria das pessoas trabalham? Claro que existem milhões de possibilidades, mas se eu uso a minha voz como ferramenta de trabalho, e se eu perder essa voz, né? Então, muitas pessoas procuram só quando tem um problema, uma alteração vocal. Né? Então, eu tenho um problema, estou rouco, perdi a voz, aí eu vou procurar um otorrino, vou procurar uma fono para eu poder tratar esse problema. Não, porque evitar isso, não prevenir, não aprimorar essa função para que eu possa falar melhor em público, para que eu possa me comunicar melhor com as pessoas. Por que acontece a afonia? A afonia pode ter diversas causas, mas pode ser por um trauma psicológico, porque existem afonias por questões psicogênicas, psicológicas. Pode ser por um resfriado, pode ser por um uso intensivo e abusivo da voz. Tem diversas causas. Agora, se é o uso abusivo da voz, aí que vem, né? É o treino, né? É o treino, Quanto mais eu treino... Porque se você abusa um pouco, pode acontecer afonia. E quanto mais eu treino, mais condicionamento eu tenho. É igual a academia. Quanto mais eu treino, melhor eu vou ficando. Então, menos chance eu tenho de ter uma rouquidão ou de ter uma ausência de fala, por exemplo. Porque é treino. Então, precisa treinar. É músculo, tem que treinar. Agora nós vamos falar de você profissional. Joia. Você atende aonde? Eu atendo aqui agora, estou num consultório novo em Umuarama. Vou até convidar vocês para quem quiser ir lá conhecer, que a gente está com um espaço bem bacana. Então agora é seu. É meu, chama Júlia Macedo Fonoaudiologia. Então é ali na Avenida Ipiranga, 4201, bem em frente ao Colégio Hilda Camal. Então é um espaço todo especial, assim, desenvolvido mesmo para trabalhar fala, comunicação. Pertinho da clínica de cardiologia. Super perto. E assim, vale a pena vocês irem conhecer. A gente tem, na verdade, alguns profissionais trabalhando associados. Então a gente tem alguns otorrinos, tem professor de canto, tem, enfim, um produtor musical. Então tem desde eu quero tratar a minha voz até o ponto que eu quero gravar a minha voz. Então, dá para você fazer o processo todo ali dentro. E lá na clínica, além disso, a gente tem 2 projetos muito legais, que é a Academia da Fala e a Academia da Voz. Então, além do atendimento individual, eu posso fazer o atendimento em grupos. Então, a Academia da Voz é um projeto que eu comecei ano passado.
2018, e que a gente desenvolveu ao longo do ano e foi muito bacana. E aí são grupos de cantores que a gente faz um treino como se fosse uma academia mesmo, um treino de condicionamento. E hoje a gente tem 19 grupos e é muito bacana. E aí a gente, só grupos de cantores. Já a Academia da Fala já é um treino específico para desenvolver a oratória, as habilidades de falar em público, a comunicação, que também acontece lá na clínica, e são grupos maiores de 20 pessoas. Então, assim, vale a pena. Eu acho que quero convidar vocês para ir lá, conhecer a clínica, estar lá com a gente e tal. Né? Nas redes sociais também eu publico tudo, né? Dicas, coloco como é feito o trabalho. Então, no Instagram e no Facebook eu tô como Júlia Macedo, com Y, J-U-L-Y-A. Meu pai quis deixar um charme no meu nome. Então lá eu posto também bastante coisa para vocês conhecerem o trabalho, e também me coloco à disposição para quem quiser, né, saber mais, tirar mais dúvidas e tal. É um prazer poder compartilhar um pouco daquilo que eu acredito e que eu faço, né? Ótimo. Agora, você atende particular, você atende pelo plano de saúde, como que funciona? Porque geralmente, às vezes as pessoas assim, você sabe se ela atende pela Unimed? Você sabe se ela atende pela Homoprev? Você sabe se ela atende assim? Eu atendo, assim, por vários convênios e atendo também particular. Então, até lá nas redes sociais tem certinho todos os convênios que a gente atende, mas atendo vários, né? Inclusive o Unimed, o Homoprev, que foi 2 que você citou. Sim. E então, assim, não tem desculpa, na verdade, para não procurar o tratamento, né? Quero melhorar minha habilidade de falar em público, acho que tem algum problema, acho que minha voz não tá legal, substituo um som, às vezes não falo L, não falo R, né? Então procura, porque isso dá para melhorar, dá para aprimorar, e isso reflete muito na nossa autoconfiança, enquanto pessoa e enquanto profissional, eu acho. Mas você tocou num assunto bastante interessante, pessoa que não consegue pronunciar o L e o R. É muito comum, por exemplo, a gente encontrar pessoas que falam isso desde crianças até adultos, que fala brusa, praca, por exemplo, pranalto, para blusa, placa, planalto. Às vezes a pessoa fala assim porque o ambiente todo que ele convive sempre falou assim. A mãe, o pai, eu cresci falando dessa forma. E às vezes a pessoa acha que... Como ele fala, ele escreve? Às vezes sim, não necessariamente, mas muitas vezes sim. Mas isso tem solução, né? Às vezes a gente faz alguns treinos, a pessoa já resolve esse problema. Então, assim, às vezes a pessoa tem vergonha, né? Mas a gente está lá para ajudar a resolver e solucionar isso. E é muito simples de tratar. Então, eu acho que vale a pena investir nisso, sabendo que às vezes isso mexe muito com a pessoa, muitas vezes, né? Se incomoda a pessoa, vale a pena procurar. Interessante também, né, que às vezes a pessoa, né, fala assim, né, o pranalto, praca, coisa assim, a família, os filhos, sim, né, são formados, já sim, observa que você está falando errado, né, que não está correto. Sim. Mas também não falam nada, né? Muitas vezes não. Deixa rolar. Às vezes não fala nem porque também questão de, não quero magoar, não acho que vou chatear. E muitas vezes também porque sim, está ajudando, né? Eu vou orientar aquela pessoa. E às vezes a pessoa fala dessa forma e não percebe, porque ela cresceu falando assim. Então ela nem percebe que ela faz esse tipo de troca. Então às vezes só com uma orientação, olha, você percebe que você substitui esse som e tal? Percebo, às vezes a pessoa já começa a se policiar e substituir isso, né? Às vezes por falta de conhecimento mesmo, porque as pessoas não têm uma autopercepção muito boa da sua fala. Então, na maioria das vezes, elas não sabem que a voz delas é grave demais ou aguda demais, ou que ela fala com a articulação muito travada. Às vezes é o outro que percebe, porque a gente olha muito a fala do outro, mas a nossa, a gente para pouco para observar como é que eu falo, como é que eu me expresso em público, né? Então, uma orientação sempre vale, né? Muito válida. Vamos falar de locutores, né? Nós vamos falar aí do pessoal que trabalha na rádio, que eu também trabalhei muito tempo. Tem locutores que não conseguem trabalhar sem o seu fone de ouvido. Ele tem que ouvir. Tem um cantor, não sei se é milionário José Rico, que ele canta... E coloca a mão. Ele faz a conchinha, né? Sim. Que nós falamos. E... Por que a pessoa, agora, se é bom ou não, e por que ela tem que ouvir a voz dela? Na verdade... É uma segurança? Na verdade é um feedback, na verdade, você tem um retorno daquilo que você está fazendo, né? Porque quando eu tampo aqui o ouvido, coloco a mão, faço uma concha, ou coloco um fone mesmo, eu amplifico, olha, eu me escuto muito mais alto
do que eu me escuto falando normalmente. Então, às vezes, com os cantores, por exemplo, eles estão num ambiente muito ruidoso, o retorno deles não tá bom, eles não estão ouvindo a voz deles no palco, aí eles fecham para poder se ouvir se eles estão cantando realmente afinado, se eles estão no tom, se eles estão no ritmo, porque às vezes eles não estão se ouvindo, o retorno deles está ruim, o som não é bom. A mesma coisa o locutor, eu não tenho um feedback, não estou me ouvindo direito e tal, então não sabe como é que ele está falando. E uma coisa é muito importante, o feedback auditivo é muito importante para a gente que é profissional da voz, porque eu preciso parar, eu preciso me ouvir. Por exemplo, aqui a gente está num ambiente silencioso, então eu estou falando e estou me ouvindo bem, mas se eu estivesse num ambiente muito barulhento, por exemplo, talvez eu estivesse falando assim, gritando e tal, porque eu perco o meu feedback, o meu monitoramento da minha própria voz quando eu não me escuto. Então, na maioria das vezes, eles fazem isso por isso mesmo, para ter um monitoramento muito melhor da própria voz e, com isso, uma comunicação melhor. Né? A pergunta que nós temos aí, né, a respeito do tratamento, que é só a gente trabalhar a voz, nos educar, né, ou é com medicamento? Não, o tratamento não é medicamentoso, só quem pode medicar é o otorrino. Então o otorrino vai medicar por diversas causas, por um processo alérgico, por um processo inflamatório, então pigarro, tosse. Então toda essa parte medicamentosa o otorrino vai fazer. Ele que cuida dessa Ele parte. que cuida. O fonoaudiólogo, ele vai fazer um tratamento de treino vocal mesmo, como você pensa que você vai na academia, que você vai malhar, é a mesma coisa, a gente vai malhar isso com exercícios vocais. Então a gente vai fazer exercícios, técnicas, né, para poder falar melhor. Claro que existem alguns equipamentos, né? Hoje existe laser, ultrassom, eletroestimulação, bandagem, tem um monte de recursos que me ajudam assim, complementam o meu trabalho. Mas nada substitui a técnica vocal, o exercício vocal. É exercício mesmo que a gente faz. Então, vamos cuidar da voz, né? Porque tudo envelhece, né? Tudo envelhece, até a voz. Até as cordas vocais. Tá vendo? As cordas vocais também envelhecem. Então, vamos cuidar. Eu vou te deixar à vontade aí, se você quiser falar algo mais a respeito do nosso bate-papo. Dê o teu recado. Na verdade, queria agradecer mais uma vez, né, por estar aqui, por poder compartilhar um pouco do meu trabalho. Eu brinco, as pessoas falam assim, nossa, mas você fala assim, parece que você gosta tanto, porque eu falo, quando a gente fala sobre algo que a gente acredita, fica fácil, algo que a gente vê resultado, que a gente vê na mudança das pessoas, então fica fácil falar sobre isso. Então eu queria convidar você que às vezes escutou e falou, nossa, eu também não gosto da minha voz, acho que não falo bem, ou troco uma letra, para vir fazer uma avaliação, né, para vir, para conhecer, para entender melhor esse trabalho, né, porque isso vai refletir em muitas áreas da sua vida. E é muito bacana falar disso nessa semana agora da voz, para ressaltar essa importância, que muitas vezes a gente vai passando batido, aquilo que eu falei, vai cuidando de tantas coisas e vai deixando, na verdade, essa ferramenta tão importante de lado. Então, queria convidar você para pensar um pouco mais na sua voz, pensar um pouco mais na sua fala, na sua comunicação, se ouvir mais e vir conhecer o espaço, vir conhecer o trabalho e pensar um pouco nisso aí durante esse mês de abril. Né? É então bom. acho que é muito importante. Telefone. O telefone do consultório é 44-2020-2220. Super fácil, um monte de dois, não tem como errar, né? Ou então deixa uma mensagem lá também nas redes sociais que a gente responde, te dá mais orientações e tal. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Se você ficou na dúvida de alguma coisa, gostaria que eu perguntasse algo mais para a doutora Júlia, é só vocês mandarem um recadinho. Nossos endereços eletrônicos estão aí no rodapé do vídeo, como também o telefone dela. Eu conversei com a doutora Júlia Macedo.